E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cava, bem-vindos ao Além da Inércia. Eu não sei por qual plataforma você está assistindo esse vídeo, mas eu já te convido a seguir nossas redes sociais, Instagram e LinkedIn, e também acessar o nosso blog, o Além da Inércia, para acompanhar o nosso conteúdo sobre infraestrutura de transportes. Hoje, o vídeo nós vamos falar sobre o Farfield, né? Recentemente, a Federal Aviation Administration eles liberaram a nova versão do Farfield, a versão 2.0, e em breve eles vão também liberar o novo Circular, o 150.53206G, que incorpora esse novo versão do Farfield como sendo o software oficial de dimensionamento de pavimentos aeroportuários. Então a gente vai dar uma olhada agora no software e espero que vocês gostem aqui da análise, né? Essa aqui é a interface de quando você abre o Farfield, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir as opções de dimensionamento. A gente clica aqui em Design Options, ele abre essa janela aqui no canto direito. Então, a primeira opção aqui, o HMA-CDF, é o Cumulative Damage Factor, que é a relação do número de coberturas reais pelo número de coberturas disponíveis para aquela determinada estrutura. Então, ele pergunta que se eu quero ou não calcular isso, ele vem definido para não calcular, mas nesse caso eu quero que ele calcule qual que é o consumo de fadiga da minha estrutura, do meu revestimento asfáltico. Então, eu vou colocar como sendo sim. Ele pergunta também se eu quero, se eu quero que o dimensionamento seja automático, no caso a gente vai deixar como sendo sim. E também uma coisa importante aqui de mudar é que, como ele é um software americano, ele vem definido com as unidades americanas, né? Então, o módulo cidade ele fornece em libras por polegada ao quadrada e a espessura ele fornece em polegadas, né? Então, a gente mudando aqui para métrica, acho que fica mais fácil, né? Fica melhor para nós, que é o módulo cidade em megapascal e também a espessura em milímetros, né? Para nós brasileiros, eu acho que é melhor essa unidade. Então eu posso também dar uma olhada aqui nas opções avançadas, né? Ele me mostra a tolerância do CDF, a tolerância do cálculo da vida útil da estrutura, né? E uma informação importante é que ele pergunta se eu quero que considere uma camada de reforço como sendo aderida ou não na camada rígida abaixo dela, né? No caso aqui, se eu considerar como sendo não, ele vai considerar como sendo perfeitamente aderida. Se eu colocar como sim, ele vai considerar a camada como sendo parcialmente aderida nessa camada rígida. Então, no caso aqui, eu vou considerar como sendo como não, para que ela esteja totalmente aderida na camada inferior. Então, beleza. Definimos aqui, a gente pode fechar e ir para o Job Information, onde a gente vai definir primeiro o nome do nosso projeto. Então, eu vou colocar aqui como um exemplo, vou colocar exemplo além da inércia. Na section name aqui, essa seção ela pode ser definida, né? Ele pergunta aqui qual que é o local onde a minha estrutura de pavimento está sendo destinada. Então, se fosse um caso real, eu poderia informar se é para uma pista de pátio, se é para uma pista de táxi, se é para pista de pouso e decolagem, né, para área de pátio, aliás. Né? Então eu posso mostrar para onde que esse pavimento, para qual local do aeroporto esse pavimento é destinado. Então, no caso aqui do nosso exemplo, eu vou deixar só o pavimento aeroportuário. Do lado aqui do Job Name, a gente tem o Thickness Design, e aliás, nós temos algumas 4 opções aqui de escolha. O primeiro, que é o Thickness Design, é o dimensionamento propriamente dito, onde a gente vai definir uma estrutura, vai definir o tráfego, ele vai realizar o dimensionamento para que aquela estrutura atenda ao tráfego que nós vamos inserir no software, certo? A segunda e a terceira opção aqui, que é o Live, você define uma estrutura, define o tráfego também, e ele vai dizer qual que é o tempo de vida útil aproximado que essa estrutura ainda tem, entendeu? Então, ele não é um dimensionamento, mas ele fornece qual é o tempo de vida útil que a estrutura tem. A última opção, que é o PCR, ele é um avanço do que era utilizado antigamente, né? Antes era utilizado o ACN-PCN e agora vai ser utilizado o ACR-PCR. Diferença básica entre as duas, né, de forma bem simples, é que o ACN-PCN ele fazia a análise do pavimento pelo método CBR e o ACR-PCR ele utiliza o método de dimensionamento mecanístico empírico. Então, a análise é realizada com tensões e deformações
para verificar se determinado tipo de aeronave ou determinado tipo de trem de pouso, se ele pode ou não pousar na estrutura do pavimento em determinado aeroporto. Então, essa é basicamente a análise que é realizada aqui. Então, nós temos, como nós vamos fazer aqui um dimensionamento da estrutura, nós vamos usar o Thickness Design. Passando por isso, agora a gente tem que escolher o tipo de pavimento, né? Então, nós temos uma lista aqui de pavimentos que podem ser escolhidos. A primeira opção é o New Flexible, que é a opção que a gente tem mais liberdade para modificar a estrutura, né? Aqui eu posso modificar, por exemplo, os materiais, eu posso modificar a espessura. A única coisa que eu não posso modificar com esses materiais aqui seria o módulo elasticidade, mas eu já vou explicar mais para frente o porquê disso, né? A segunda opção, eu tenho opção de uma estrutura com camadas granulares, né? Então, nessa opção, eu não posso inserir novas camadas e eu também não posso modificar o tipo de material. Então, ele é específico para esse tipo de estrutura. Então, nós temos aqui também outro tipo de estrutura com materiais asfálticos, né? Inclusive, ele coloca aqui uma camada flexível onde eu posso modificar uma elasticidade, né? Nós temos também uma opção de uma camada de reforço sobre um pavimento de concreto. Temos um pavimento de concreto, né? O Fairfield ele também dimensiona estruturas de pavimentos de concreto. Então essa aqui seria a opção que eu tenho mais liberdade para mexer com pavimentos de concreto, né? A outra opção, eu tenho uma placa de concreto sobre um pavimento asfáltico. E a última opção seria, eu tenho duas placas de concreto, só que ele considera que essa camada aqui de concreto, essa placa de concreto aqui superior, ela não tem aderência com a placa, inferior. Então, a interface entre as duas, ela não tem aderência. Então, beleza. Como a gente vai usar um pavimento flexível, então a gente vai colocar o New Flexible para ter mais liberdade mesmo. Então, a gente vai aqui em Material, a gente pode observar todos os materiais que eu posso utilizar na minha estrutura. Então, no General aqui eu tenho os materiais gerais, né? User Defined é um material que eu posso definir o módulo da elasticidade e a espessura, né? Ele não tem um padrão especificado, né? Aqui seria o subleito. Eu tenho também materiais granulares, aqui vários tipos de materiais granulares, né? Essa nomenclatura aqui utilizada, P154, é uma nomenclatura usada no Circular, então se você quiser consultar o que cada um delas quer dizer, é só procurar no Circular atual. Aqui nós temos também misturas asfálticas, né? Uma convencional e uma sobreposição, né? Um reforço de mistura asfáltica. Aqui nós temos as placas de concreto e as camadas estabilizadas aqui, solo cimento, brita tratada com cimento, concreto rolado, né? Concreto compactado com rolo ou concreto magro, e uma camada estabilizada com ligante asfáltico. E essa aqui também são camadas flexíveis e rígidas, onde eu posso também ter mais liberdade para inserir os parâmetros que eu desejar, né? Tanto de espessura quanto de módulo elasticidade. Então, beleza. Eu vou trabalhar aqui nesse caso com camadas granulares mesmo. Então, eu tenho aqui uma britada, eu vou colocar uma outra aqui como sendo de subbase. E então eu vou trabalhar com essa estrutura aqui, uma camada asfáltica, duas camadas granulares e o subleito. Então eu vou definir aqui a espessura, vamos colocar 125 mm camada asfáltica, 200 mm de base e 200 mm de subbase, apenas como um exemplo inicial. Aqui nós temos definir também o subleito, né? O subleito eu posso fazer de duas formas. Ou eu faço os ensaios de triaxial de cargas repetidas para saber qual que é o módulo elasticidade do meu subleito, no meu solo de subleito, né? E eu insiro o valor aqui. Ou então, eu tendo o valor do CBR, eu insiro o CBR e ele faz uma correlação para saber o módulo elasticidade. Então, por exemplo, vou colocar 5, ele fez aqui a correção do módulo elasticidade e ele considera uma correlação de como sendo 10 vezes o CBR para encontrar o valor de módulo elasticidade do subleito. Isso é uma correlação utilizada geralmente para CBRs que variam para valores baixos, né, inferiores a 12% de CBR. Então, nós temos aqui o tempo de vida útil da estrutura, 20 anos, e nós temos aqui também a espessura total da estrutura,
como sendo 525 milímetros a partir do subleito, certo? Bom, nós já definimos então a nossa estrutura e agora nós precisamos definir o tráfego. Então, vamos definir o tráfego clicando aqui em Aircraft. Aqui nós temos uma biblioteca de aeronaves fornecida pelo Farfield com as informações necessárias para realizar o dimensionamento, né? Então nós temos aqui as marcas das aeronaves, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Airbus e eu tenho todos os modelos de aeronaves que eu posso inserir no Farfield. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o A380 e a gente percebe que nós temos algumas versões aqui do A380, né? Cada WV desse seria uma configuração, seja de poltronas ou do próprio mesmo do conjunto, onde cada uma dessas versões apresenta uma carga de decolagem diferente. Então, eu tenho mais flexibilidade assim de trabalhar com diferentes versões de aeronaves, né? Por exemplo, eu coloco aqui o 00, eu percebo que eu tenho 562 toneladas de peso, né, de carga máxima de decolagem. Quando eu coloco a 2, por exemplo, eu tenho 571 toneladas de carga de decolagem. Então ele apresenta uma diferença em relação a isso. Eu vou deixar aqui só 2, então vamos observar algumas informações aqui. Eu tenho a carga máxima de decolagem, 571 toneladas, que a gente já comentou. Eu tenho o número de decolagens anual que essa aeronave vai fazer. O Farfield já vem pré-definido como sendo 1.200 decolagens. Eu tenho a taxa de crescimento anual do tráfego, né? Ele vem definido como 0, eu posso mudar também em porcentagem, mas eu vou deixar nesse caso como sendo 0 mesmo. Eu tenho o número total de decolagens que essa aeronave vai fazer no período de projeto, então seria o 1.200 aqui vezes 20, né, que seria os 24.000 decolagens. Eu tenho o consumo de fadiga, que seria a relação de coberturas reais pelas coberturas disponíveis para essa aeronave, que o software vai calcular. Eu tenho o número de passagens por cobertura. Isso aqui é um parâmetro que depende da variação lateral que a aeronave faz. Então, ele é calculado com base em uma faixa de análise. Então, o software também calcula isso aqui. E eu tenho algumas informações do contato pneu-pavimento, né? Eu tenho a pressão de enchimento dos pneus, eu tenho a porcentagem de peso no trem de pouso principal, eu tenho a distância dual, que seria a distância horizontal, e eu tenho a distância tandem, que seria a distância vertical entre cada uma das rodas, né, de centro a centro. E eu tenho também a área de contato pneu-pavimento, que seria aqui informada. Então vamos colocar mais algumas aeronaves aqui. Eu vou colocar um A350-900. Mais uma informação também, né? O A380 ele é composto por 2 trens de pouso tandem duplo nas asas e 2 trens de pouso tandem triplo na barriga, né? O A350 com 272 toneladas e é composto por dois conjuntos de trem de pouso tandem duplo. Vou colocar mais algumas aeronaves aqui. Vamos colocar algum da Boeing 747, que são 4 conjuntos de trem de pouso duplo e ele carrega 449 toneladas de peso máximo de decolagem. No caso aqui eu não vou entrar em questão das outras informações de cada uma das aeronaves, porque pode ser observado aqui pelo vídeo também, e depois também se vocês quiserem olhar com mais calma cada uma das aeronaves, certo? Então, vou colocar aqui também uma aeronave B777, 300 toneladas e são 2 tandems triplos de trem de pouso. Mais uma aeronave só, nosso exemplo aqui, colocar a maior aeronave de cargas que existe, que é o AN225, que é composto por 2 conjuntos com 14 rodas cada, então tenho 28 rodas no trem de pouso principal, 600 toneladas de carga, né? Uma aeronave bem grande. Nós colocamos também o A380, que é a maior aeronave de pessoas que existe, né? Com 571 toneladas. E a maior aeronave de carga, que é o AN225, né? O Antonov, com 600 toneladas de carga. Então, se eu quiser colocar uma nova aeronave que não está disponível aqui nessa biblioteca, eu posso ir em Create aqui e eu coloco todas as informações do nome da aeronave, o peso máximo de decolagem,
a porcentagem no trem de pouso, né, e a pressão de enchimento dos pneus, para que ele faça o restante dos cálculos e insira nessa biblioteca. No caso aqui, eu vou utilizar apenas as informadas mesmo pelo Farfield. Então, beleza, nós definimos a nossa estrutura, definimos o nosso tráfego, agora nós podemos realizar a análise propriamente dita. Então, eu vou aqui e clico em Run. Então, terminando aqui a análise, nós percebemos que foi feita o cálculo, certo? E a nossa estrutura aqui sofreu algumas alterações, né? O subbase aqui, a subbase, mudou de 200 mm para 788 mm, a base mudou para quase 400 mm, né? Então a base dobrou de espessura. Por que isso? Porque quando eu clicando aqui em status, né, ele fez o consumo aqui de fadiga para o subleito e o número de coberturas, a relação do número de coberturas tem que dar no máximo 1, né? Como eu coloquei aeronaves muito pesadas aqui, ele precisou de uma espessura muito grande para que o consumo de fadiga fosse igual a 1 no período de projeto. Então é por isso que as espessuras aumentam tanto, né? E aqui, como a gente liberou também o cálculo para fazer o consumo de fadiga da mistura asfáltica, ele fez o cálculo aqui, e apenas 15% da camada asfáltica está sendo solicitada aqui nesse período de projeto. Né? Um consumo de fadiga até que bem pequeno, né, para nossas aeronaves aqui. Então, beleza. Fizemos a análise, nós temos agora nosso pavimento dimensionado. Nós podemos observar também algumas informações aqui no Section Report, onde ele informa todos os parâmetros que foram considerados, seja para a estrutura, seja para o tráfego, e ele mostra também os cálculos de CDF para cada uma das aeronaves. Então, essa foi uma análise aqui bem rápida sobre o Farfield 2.0. Eu espero que vocês tenham aproveitado aqui e entendido como realizar uma primeira análise no Farfield, né? Se ficaram com alguma dúvida, pode mandar uma mensagem pelo Instagram, uma mensagem pelo LinkedIn, que eu vou ter o maior prazer em ajudar a tirar essa dúvida de como realizar esse tipo de análise, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Deixa um gostei aí. Valeu!